Oxalá abençoe, a bênção. Esta é a nossa aula 20 do curso de Teologia de Umbanda. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradeço muito a sua participação, o diálogo, as contribuições, sejam aqui no vídeo, nos comentários, sejam no grupo do WhatsApp, onde acompanhamos e trazemos material complementar, sugestões, aula a aula, quando fazemos a postagem no dia do vídeo, não é? Na data marcada. Este vídeo vai ser acompanhado, vai ser visto em N momentos da história de cada pessoa e do nosso canal, mas acompanhando a postagem original, nós temos um grupo de estudos, um grupo de acompanhamento. Agradeço a você, como eu disse, e de modo especial também aos organizadores, né, responsáveis pelo canal e organizadores do curso Meus Filhos, Pai Pequeno Pedro de Ogum e Mãe Pequena Luíse de Oxum. E o tema desta aula 20 é bullying espiritual, marmota ou marmotagem e família, sendo que família envolve vários aspectos. Então vamos começar e conversar sobre o bullying espiritual. Alguns exemplos que desestruturam a vida espiritual de um terreiro, não apenas de um indivíduo, de um terreiro, não é? Nós temos não se respeitar a formação de médium, seja dirigente espiritual, membro da corrente ou egresso de outra casa, querer passar à frente da direção espiritual da casa, boicotar médiuns sob a alegação de que pretendem passar à frente da direção espiritual da casa, gritar, xingar, agir com agressividade e prepotência, atropelar orientações dadas pelo guia-chefe da casa, impondo-lhe opinião própria e ou adulterada. Vocês percebem aqui que esse chamado bullying espiritual, como chamamos, aqui eu estou me furtando de explicar o que é bullying, essas atitudes podem partir de dirigentes espirituais, mas não só, de irmãos de corrente, de filhos. E aqui eu não estou dizendo de questões humanas cotidianas, como em todas as famílias, não que elas se justifiquem. Mas alguém elevar a voz, vez ou outra, seja pai ou mãe ou seja filho, não é a situação ideal, mas às vezes acontece. Nós estamos falando dessas ocorrências pontuais que são do humano, no calor da hora, quando as pessoas, tem um estado de dizer, opa. Nós estamos falando de ações sistemáticas, né? E de ações sistemáticas que precisam ser compreendidas num contexto, evitadas, e muitas vezes trazem componentes legais ou de aviltamento à legislação, além de aviltamento ao bom senso, aos direitos humanos, aos direitos civis. Entretanto, como eu disse, há situações cotidianas e nós precisamos ser compassivos e honestos. Vou dar um exemplo. Circula nas redes sociais o vídeo de uma mais velha, de uma mãe com 80 anos de santo, como se diz popularmente, de culto de nação, de candomblé, e que deu um esporro numa comunidade terreiro visitada por ela. Não é justificar a forma como ela fala, porque poderia ser mais tranquila, mais educada, mais gentil, mais amorosa? Sim, poderia, mas não foi. Agora, por que não foi? O vídeo, ele é geralmente veiculado como um corte, como um short, faltando aquilo que aconteceu e que provocou isso naquela senhora de longa idade, não é? Então, não é justificar o fato dela ter gritado, mas compreender porque ela se gritou e porque foi feito aquilo com ela. E ela reagiu do jeito que ela sabia. Então, repito, não se trata de justificar. Mas como à época eu perguntei numa rede social, que situação estranha, quem é que faria um vídeo da própria avó gritando daquela maneira, em vez de tentar acalmar a avó e de preferência não provocá-la, não é? Nessa situação do bullying espiritual aparece, por exemplo, querer passar à frente da direção espiritual da casa. Isso pode ser um filho ou uma filha, ou pode ser o próprio pai ou a mãe que não respeitam aquilo que a espiritualidade diz, aquilo que um caboclo dita, um preto velho dita. Então nós precisamos ter o bom senso, como se diz, como diz um provérbio também de terreiro, orelha não passa cabeça, não é? O senso de hierarquia não é uma camisa de força, não é uma deificação do humano, não, mas é uma organização e que precisa ser respeitada, porque senão, se o pai e a mãe não devem fazer fofoca, não devem fazer comentários, não devem trazer negatividade, ok, os filhos também não.
E muitas casas acontecem as panelinhas, infelizmente, por vezes provocadas por pais e mães ou com a sua leniência. São pais e mães omissos que não tomam atitudes em relação a isso, né? Lembro-me da história de uma dirigente espiritual que tratava um médium egresso de outra casa com muita diferença e, por vezes, indiferença. Numa gira, a casa estava lotada, o médium estava com muita dor de cabeça e não bateu cabeça durante e para um orixá. A dirigente espiritual disse com sarcasmo que ele deveria bater cabeça, pois todos sabiam que ele era capaz de fazer aquilo. Pela lógica, se o médium batia a cabeça em todas as giras, não seria a conclusão natural perceber que havia algo errado? Além disso, por que interpelá-lo em público? Tal atitude feriu a relação de confiança e, pelo constrangimento impingido ao médium, artigos da legislação vigente. O médium optou por esperar por um momento mais adequado para conversar a respeito com a dirigente espiritual, sem esperança de sucesso. Aqui também vale lembrar, às vezes alguém pode perguntar, por que às vezes num terreiro se chama atenção em público? Porque as coisas acontecem em público, não se pode passar a impressão para os visitantes que vão interpretar errado que determinada atitude ela é comum, ela é passível, ela é de ok, ela é ok, não se pode. Então, muitas vezes, seja o pai ou a mãe de terreiro, ou os próprios guia-chefes, os orixás, sejam quais forem, chamam a atenção sim dos filhos. Isso pode ser feito com amor e com firmeza, não precisa ser de uma maneira grossa, principalmente vindo dos dirigentes, pais e mães humanos, não os orixás, não os guias, enfim. Então, mas às vezes é necessário. E até mesmo porque muitas vezes, quando se chama a atenção em particular, a pessoa continua retrucando e repetindo e não ouvindo. E quando acontece em público, infelizmente, o mais novo começa a copiar e os visitantes, essa casa é assim, então vamos fazer também. Não é. E para quebrar a disciplina, para quebrar a energia, para quebrar a questão energética de uma corrente é muito fácil. E para dar entrada para energias e situações que vão atrapalhar o trabalho, quem dirige uma casa sabe muito bem. E o médium consciente, se não sabe, deveria saber. Marmota ou marmotagem, o que é isso? Em linhas gerais, trata-se de atitudes extravagantes que fogem aos fundamentos das religiões de terreiro. A marmotagem não deve ser confundida com a diversidade de elaboração e expressão de fundamentos religiosos. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha, em vez de eu dar exemplos de marmotagem, é disso que eu ia falar, eu estou elaborando melhor aqui. Quando, às vezes, em grupos de estudos, e no nosso não acontece isso não, no WhatsApp, quando você compartilha um material de estudos, às vezes o umbandista, vamos pensar num umbandista, ele não compartilha, ele nem vê. Às vezes ele curte sem ver. Mas quando você compartilha um vídeo de marmotagem, ele compartilha às vezes sem ver também. Mas ele compartilha. Ou às vezes ele vê uma parte e nem viu o todo e compartilha. E é aí que está o problema. Há muito tempo eu não acompanho, eu nunca fiz um estudo acadêmico sobre isso, mas eu sempre vi no passado alguns vídeos, alguns canais, e os vídeos se dividiam assim, principalmente no YouTube, temos também no TikTok, no Instagram, etc. Eu vou falar, não é científico, tá? É de cabeça aqui, é para ficar mais fácil a compreensão. Digamos assim, de cada 10 vídeos compartilhados sobre marmotagens, 2 são de marmotagem mesmo, de mistificação, de mentira, de engodo, enfim, tudo que vocês quiserem imaginar em nome da religião. E os outros 8? Dos outros 8, 2 são de fundamentos que as pessoas não conhecem. E como gravamos em outra aula, que vai ser veiculada mais adiante, é um umbandista Padre Quevedo, porque ele diz assim, isto não existe, mas existe sim, é ele que não conhece. É de um outro segmento, de uma outra casa, de uma outra região. Então, não é assim, tá? Tudo bem. E os outros 6? Os outros 6 são médiuns homossexuais masculinos que são ridicularizados no vídeo e muitas vezes sem nenhum excesso, sem nenhuma mistificação, sem nenhuma confusão, sem se valer da incorporação, por exemplo, de uma pombogira para extravasar desejos sexuais, sem nada disso. Então, puro preconceito, pura homofobia. E aí? Vamos repensar o
conceito de marmota, de marmotagem, que existe sim, infelizmente, isso em nome da religião, mas não é tudo. Eu aprendi com meu pai na Umbanda, pai Joãozinho Galerani, a jamais, ensino isso para os meus filhos, jamais rir da incorporação de alguém, porque a pessoa está começando. Aprendi em outros caminhos também, mas eu me fixo na ideia do pai Joãozinho. A pessoa está começando, a pessoa está irradiando, o corpo está respondendo de uma forma, às vezes ainda é animismo, não no sentido negativo, mas é uma influência, vamos explicar assim de uma forma bem simples, uma manifestação que pode não ser propriamente da entidade, mas é porque o médium está aflorando. Aí se alguém ri, bloqueia emocionalmente, bloqueia espiritualmente, então não faça isso. Isso não é necessariamente uma marmotagem, é o seu irmão de corrente. E está no desenvolvimento, está se manifestando. Às vezes pode até ser, inclusive, sim, o guia espiritual e ele conscientemente está resistindo e o resultado é uma movimentação um pouco confusa, um pouco descoordenada. Então não vamos confundir Pombogira ganhando celular, Pombogira subindo escada rolante de shopping e gastando, situações assim um tanto quanto atrapalhadas. E não porque uma pombogira não possa usar um celular, não porque uma pombogira não possa subir uma escada rolante, mas porque é inadequado. Eu já vi, isso eu vi, não é? Festa de Iemanjá, a pessoa incorporada no boiadeiro, no baiano, num quiosque, pagando bebida para todo mundo, então, alto lá. Mas é importante não confundir a diversidade de fundamentos que eu não conheço, não ser preconceituoso, homofóbico, transfóbico, qual seja, e confundir isso com marmotagem. A respeito da família, se nós pensarmos primeiro na família de Axé, na família da comunidade terreiro, eu sempre digo isso para os meus filhos, amigos, palestras, o que for. É importante a gente pensar, ter consciência de não trazer para o terreiro, para a família do terreiro, aquelas sombras que nós encontramos nas nossas famílias de origem e com as quais a gente não quer conviver. A gente precisa identificar e resolvê-las, mas admitir que elas existem e cuidar delas, porque a pessoa que não resolve isso, ela vai ter dificuldade de lidar com os irmãos, ela vai ter dificuldade de lidar com hierarquia. Se ela teve um pai ausente, uma mãe ausente, ou um pai abusivo e uma mãe abusiva, ela vai ver projetar isso no pai e na mãe de santo. E aí a situação é muito difícil. Então toda hierarquia, toda organização é abuso de poder, é bagunça, é isso, é aquilo, é cortar as asas do filho, é não permitir, etc, etc, etc. Não excluo aqui o autoritarismo, que é algo que já discutimos quando tratamos da Umbanda e espiritualidade no terceiro milênio, e há pouco quando falamos do bullying espiritual. Não usei essa palavra autoritarismo, mas existe o autoritarismo que não rima com autoridade, é que eu estou falando de autoridade. Então, eu preciso ter comigo essa consciência, desenvolver, estar atento para não reproduzir, como filho de corrente, como pai ou como mãe, na minha família de axé. E depois, claro, existe toda a questão da família de origem, na relação com um umbandista, falaremos isso daqui a pouco. Nesse sentido, entrar ou sair de um terreiro não é fácil. Há pessoas que saem, como se diz, por dar lá aquela palha, não é? Uma expressão que não se usa muito hoje, mas eu encontro em textos literários do século XIX, início do século XX, e aqui hoje me valida essa expressão. Ou acontecem situações descabidas, bullying espiritual, ou a pessoa se sente assim mal. Mas mal por quê? Aconteceu alguma coisa mal? Não, porque algo não lhe agrada. Não é fundamento, não é profundidade, não é nada disso, simplesmente ela não gosta. Né? Então, como hoje nós temos muitas relações descartáveis, o terreiro é uma delas. Então a pessoa pula de terreiro em terreiro, como eu disse uma vez para uma filha, eu falei, filha, você briga tanto consigo mesma que se um dia você abrir um terreiro, você vai sair de lá, vai se tirar, vai achar que é inadequada como médium. E ela não ouviu isso muito bem, não, ela ficou mais brava do que estava, mas eu disse de coração. Então, o que vai acontecer? As pessoas chegam com uma expectativa de terreiro que quando o terreiro não atende, ou porque elas têm um desejo de conquistar algo e acham que o terreiro tem que fazer isso, ou é um desejo inadequado mesmo, ainda que escondido de amarração, de afastar o vizinho que faz barulho, ou reclama do cachorro, ou sei lá o quê, não é?
ou porque ela acha que o terreiro não deve ser assim, porque ela tem uma idealização de terreiro que não bate com as raízes daquela casa, daquele segmento, talvez outro terreiro seja. Então isso precisa ser visto com muita calma, né? Desligar-se de uma família de santo não é o mesmo de deixar a casa de origem para começar nova família. Ao contrário, corresponde a um divórcio, por mais amigável que seja. Há sempre trauma, apontamentos, olhares enviesados, acusações, etc. Infelizmente, isso é do humano, né? Se por um lado há filhos de santo ingratos e desrespeitosos, também existem dirigentes espirituais que, infelizmente, não desenvolveram o tato, a diplomacia, a gentileza. Em ambos os casos, apela-se para a experiência espiritual como substituto à convivência humana e fraterna, de modo a minimizar as dores emocionais e psicológicas. Obviamente a estratégia não funciona, porque a coisa que é do humano. Não adianta eu jogar para o espiritual, como também não adianta, pensando no bullying espiritual como vimos, ou na marmota ou na marmotagem, eu respeitar a espiritualidade só quando ela diz aquilo que eu quero ouvir. Seja eu filho ou seja eu dirigente. Não pode, não é legal, não funciona. Filiar-se a uma família de santo é uma relação de confiança, não necessariamente de territorialidade. Dificilmente o membro de uma comunidade deixará de frequentá-la porque foi aberto um terreiro perto de sua casa. Não existem paróquias nas religiões de terreiro. Trata-se de famílias. E os membros de uma família residem perto ou longe, reunindo-se periodicamente. E todos merecem respeito sempre. Seja o filho que vem 2 vezes por ano, seja o filho que vem 2 vezes por semana, né? Cada terreiro se organiza de uma forma, mas o valor de um filho é único. De cada pessoa, de cada pai, de cada mãe, né? Dessa forma, desfiliar-se representa desligar-se da orientação espiritual e da condução da coroa de um médium, que poderá acessar seu desenvolvimento, seu trabalho ou procurar nova casa. Além de, como tem sido cada vez mais comum, com ou sem preparo adequado, abrir a própria casa. Por outro lado, se a convivência fraterna se torna insustentável ou a confiança é quebrada por abuso de poder, marmotagem ou outra razão, o desligamento pode significar o recomeço ou a retomada da vida espiritual em comum com alegria, esperança e o exercício do perdão. Isto também para o pai e a mãe. Às vezes se pensa no filho que sai, que vai passar por esse novo processo, mas não sabe como também traz uma leveza quando um filho sai, dependendo do que ele fez, para o pai e para a mãe, não é? Então eu preciso ver os dois lados, analisar os dois lados sempre. Há casas que costumam desligar filhos e há outras que não, cuja política é, olha, se existe alguma incongruência, vamos cuidá-la ao extremo. E se for muito grande, trataremos de um filho em dias separados em relação a outro filho, ao outro pai, sei lá, em que haja um problema grave, mas não vamos tirar ninguém da corrente. E outras simplesmente dizem, olha, meu amigo, minha amiga, siga em paz o seu caminho. Então não estou aqui para analisar essas condutas, e sim para citá-las e considerar que cada casa faz de uma forma, não é? E tem os seus porquês. A justa medida da qual conhecemos ainda apenas alguns vislumbres, né, caminha lado a lado com a compaixão. Então, seja o afastamento mesmo quando tumultuado, se a pessoa está em paz, seja o filho, ou seja o pai e a mãe, ou seja, sejam ambos, né, os lados, existe olha, não dá para conviver, vamos fazer essa separação da forma mais compassiva possível, né, respeitosa. Não se deseja o mal, principalmente pai e mãe, né? Como a gente aprende, a mão que abençoa não amaldiçoa. Agora, eu ouvi de um médico uma vez e nunca me esqueci. Quando eu me separei do meu primeiro casamento há muitos anos e foi muito amigável, o médico disse assim para mim: você está se separando? Eu digo sim. Eu disse sim. É amigável? Sim. Ele disse, então você tem 100% de problemas. Aí eu olhei para ele, pensei, será que ele falou errado? Ele disse, é isso mesmo, porque quando não é amigável, são 200%, 300%. Agora, quando é amigável, são 100%, porque não existe separação sem problemas. Toda separação, evidentemente, é uma ruptura, e uma ruptura é a morte de algo e recomeço de outro algo. Então nós precisamos ter, na medida do possível, a gratidão
como eu aprendi há muitos anos com um psicólogo amigo meu, me desculpe pelo que não foi bom e obrigado pelo que foi bom. E aí seguirmos adiante, nem sempre é fácil, nem sempre é automático. Mas estamos falando de questões humanas. Daí, a filho fazer demanda contra pai, o pai contra filho, fazer maléfias, situações espirituais, é algo bem diferente. O pai ter uma conversa franca com a comunidade não é falar mal de um filho. Há algumas questões que precisam ser colocadas na roda e outras não. Outras a gente leva para o túmulo, como costuma dizer. Mas é importante sim, não se pode fingir que nada aconteceu. Não nomear um problema, não cuidar de um problema, não falar dele, não significa que ele não exista. Então é preciso ter bom senso sempre. Por último, uma breve referência eu quero fazer a respeito do preconceito do umbandista na família. Isso é muito triste, isso é muito difícil, mas acontece. Então existem algumas soluções que nós vamos encontrando. Uma delas é: eu tenho minhas quartinhas. Alguns filhos têm assentamentos em casa, né? Então, assim, eu tenho cuidados, mas eu evito. Meu pai e minha mãe não gostam que cante ponto, minha avó não gosta que acenda defumação, um defumador simples que seja. Então, eu vou cuidando dos meus elementos espirituais da melhor forma possível, de maneira que eu tenha minha identidade afirmada, minha identidade respeitada na medida do possível, porque já não é, né, muitas vezes, mas de uma maneira que não seja grotesca, não seja agressiva, porque isso apenas vai depor contra mim. A gente se afirmar, a gente afirmar a própria identidade, isso pode ser feito com força, isso pode ser feito com vigor, mas isso não precisa ser feito de modo agressivo, não é? A não violência não significa não ação. A não violência não significa não ação. Vou repetir. A não violência não significa não ação. Eu posso agir de uma maneira sábia. Eu posso pedir orientação espiritual. Eu posso contornar os problemas em vez de, como se diz, bater de frente. Eu uso muito uma imagem que é assim há muitos anos. Depois eu me esqueci e voltei a usar, que é assim: se eu tenho um caminhão desgovernado descendo a ladeira, eu saio da frente, eu pulo da frente, não é? Ou eu vou ficar na frente do caminhão que desce sem freio para argumentar com o motorista, não é? Em textos, em vivências com as quais a gente trabalha sobre o diálogo, a gente percebe isso. Discutir com alguém, eu sempre explico, com alguém nervoso, é igual discutir com alguém que está alcoolizado ou sob efeito de drogas. Eu preciso esperar passar o efeito da droga, do álcool, que também é uma droga, claro, do nervosismo, para então poder argumentar. É fácil? Não. Eu consigo fazer isso sempre? Claro que não. Como eu sempre digo, aquilo que a gente ensina não quer dizer que a gente já aprendeu a fazer, a gente está em processo sempre, não é? Então é um processo a vida toda. Todo mundo aprender a dialogar. Nós todos precisamos nos desconstruir, nós todos temos preconceitos num nível maior ou num nível menor. Se não temos numa área, temos em outra. Mas o terreiro é uma grande escola educativa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com outras pessoas, tenham elas vivido ou não, assim como você, experiências dolorosas. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o aprendizado é para todos nós sempre. Abraço, gratidão e axé.